Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da equação pitagórica. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é mostrar como é que nós podemos obter soluções inteiras para aquilo que chamamos de equação pitagórica. Portanto, sem mais delongas, passemos a dar uma olhada nela. Então, como eu disse, o objetivo é resolver em Z a seguinte equação: x2 mais y2 igual a z2, onde x, y e z são números inteiros. O que se sabe do ponto de vista histórico é que o próprio Pitágoras havia apresentado uma solução, que é esta: o x é igual a n² menos 1 sobre 2, o y é igual a n e o z é n² mais 1 sobre 2, quando eu estou trabalhando com algum n natural, n maior do que 1 e ímpar. Agora, o que eu quero observar é que essa expressão é uma solução da equação pitagórica e perceba, se eu considero n igual a 15, eu não vou encontrar z igual a 17 e tampouco irei encontrar x igual a 8. Ou seja, apesar de Pitágoras ter apresentado uma solução para a equação pitagórica, perceba que esta solução apresentada não reflete todas as soluções possíveis. Portanto, a ideia aqui é investigar quais seriam as possíveis soluções para esta equação. O nome equação pitagórica vem do fato dessa equação estar ligada ao teorema de Pitágoras sobre triângulos retângulos. Quando os lados de um triângulo obedecem essa equação, eu vou dizer que o triângulo é pitagórico. Perceba que as únicas soluções dessa equação que tem uma coordenada nula e, por causa disso, são chamadas de soluções triviais, são as soluções da forma 0b mais ou menos b e a 0 mais ou menos a, onde a e b são inteiros. Perceba que no primeiro caso eu teria 0 ao quadrado mais b ao quadrado é igual a b quadrado, que eu posso escrever como mais ou menos b ao quadrado. Então seria a solução 0b mais ou menos b. E no segundo caso, eu teria a ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a ao quadrado, que eu posso escrever como mais ou menos a ao quadrado. E daí encontro então a segunda solução. Veja, essas são as soluções triviais. A pergunta que se faz agora é possível obter outras soluções? E quais seriam elas? Para isso, nós vamos começar analisando um lema. O lema diz o seguinte: se eu tenho dois números naturais a e b que são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles dá 1, então, se AB é um quadrado, então tanto A quanto B são quadrados. Ou seja, eu tenho dois naturais, esses dois naturais são primos, e o produto desses dois naturais dá um quadrado perfeito. Então, o que eu vou demonstrar é que o natural A é um quadrado perfeito e o natural B também é um quadrado perfeito. A pergunta que se faz aqui é por que eu estou considerando apenas números naturais? Porque perceba, como os expoentes da equação pitagórica são números pares, então o x e o y e o z podem ser determinados a menos de sinal. Se o x for negativo, na hora que eu elevo ao quadrado, ele continua positivo de qualquer maneira. Portanto, se eu quero encontrar todas as soluções pitagóricas, basta encontrar soluções cujos componentes são naturais
E aí eu posso fazer alternância de sinal para encontrar outras soluções. Mas a expectativa de procura para descrever as soluções num primeiro momento são determinar soluções naturais. Por isso que o lema que eu vou analisar se refere especificamente a números naturais. Então, como se demonstra isso? A demonstração é um pouco trabalhosa, mas ela não é difícil de compreender. Então, num primeiro momento, nós vamos supor que o A vezes B dá um determinado C quadrado para algum número C natural. Então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar a letrinha D para representar o MDC entre A e C. Logo, o D é divisor comum de A e de C. Ou seja, escrevendo isso matematicamente, eu estou dizendo que existem A1 e B1, neste caso naturais, tais que o A ele possa ser escrito como A1 vezes D e o C ele possa ser escrito como C1 vezes D, onde uma coisa que eu posso observar é que o A1 e o C1 são primos entre si, ou seja, o MDC entre eles é 1. Por quê? O A1 é A dividido pelo MDC de AC, e o C1 é C dividido pelo MDC de AC. Dois números nessas condições, eles são coprimos. Eu não vou demonstrar esse resultado aqui, mas eu vou deixar no alto da tela um card para o vídeo no qual eu faço esta verificação. Portanto, aqui eu só vou assumir a veracidade disso, ou seja, que A1 e C1 são coprimos. Veja, daí eu posso fazer algumas observações. Eu sei que A vezes B é C quadrado, só que o A é da forma A1 vezes D. Aqui eu vou manter o B e o C eu estou especificando como C1 vezes D. Então isso fica C1 ao quadrado vezes D ao quadrado. Como D a princípio não é zero, porque A e B são números naturais, eu posso então chegar à seguinte equação, que A1 vezes B é igual a C1 ao quadrado vezes D. Agora, como A1 e C1 são coprimos, eu posso dizer então que A1 e C1 ao quadrado também serão coprimos. Afinal, C1 não divide A1. Ou melhor dizendo, o único divisor comum entre C1 e A1 é 1. Evidentemente, C1 ao quadrado é C1 vezes C1, portanto, essa condição vai acabar se mantendo. Veja, então, observando esta equação e considerando este fato, eu posso afirmar do lema de Gauss que o C1 ao quadrado vai dividir B. Já que C1 ao quadrado e A1 são coprimos, então obrigatoriamente o lema de Gauss me garante que C1 ao quadrado divide B. Ora, o que significa dizer isso? Então, eu posso dizer que o B é da forma C1 ao quadrado vezes um determinado L para algum L natural. Logo, o que eu tenho é o seguinte: A1 vezes B é C1 ao quadrado vezes D. Então eu vou substituir o B agora. E eu tenho A1 vezes C1 ao quadrado vezes L é igual a C1 ao quadrado vezes D. Cancelo C1 ao quadrado e, portanto, isso implica que A1 vezes L
é igual a D. Agora, o que eu tenho que observar é o seguinte. O D divide A. Afinal, o D é o MDC entre A e C, portanto, o D precisa ser um divisor de A. E perceba que, do fato de eu conseguir escrever o B como C1² vezes L, eu posso dizer que L divide B. Então, isso me garante que o MDC entre D e L divide o MDC entre A e B. E por que eu posso afirmar isso? Então, eu vou fazer um quadrinho aqui para apresentar melhor essa ideia. Imagine que o MDC entre D e L seja o número K. Então, eu estou dizendo que K divide D. E como D divide A, isso me leva a dizer que K divide A. Por outro lado, o K divide L. E como L divide B, eu posso dizer que K divide B. Nos dois casos, o que eu estou utilizando é a transitividade da relação de divisibilidade nos inteiros. Portanto, se K divide A e K divide B, pela definição de MDC, o K vai ter que dividir o MDC entre A e B. Por isso que eu estou escrevendo esta informação. Agora, por hipótese, o A e B são coprimos. Logo, o MDC entre A e B é 1. E aí perceba, eu tenho um número inteiro que divide 1. Isso significa então que o MDC entre D e L também é 1. Agora veja, se o MDC entre D e L é 1 e o D é A1 vezes L, pelo lema de Gauss novamente, o D vai dividir A1. Então eu vou registrar isso. Assim, o D divide o A1, ou seja, o A1 é um lambda vezes D para algum lambda natural. Daí eu tenho que observar o seguinte. Perceba, eu havia concluído que A1 vezes L era igual a D. Então eu vou ter agora lambda vezes D, que é o A1, vezes L, igual a D. Cancelo D e, portanto, eu tenho que lambda vezes L é igual a 1. Veja, lambda e L são dois números naturais. O produto de dois números naturais está dando 1. Isso implica obrigatoriamente que lambda é igual a L e isso é igual a 1. Portanto, tendo observado isso, eu acabei de chegar ao resultado. Então, eu vou voltar a uma tela para mostrar o porquê. Veja, o B é C1² vezes L. Se este L é igual a 1, então o B é C1². Então, B é C1². Portanto, B é alguém ao quadrado. E perceba o seguinte. Quando nós começamos a analisar o A, nós escrevemos ele como um determinado A1 vezes D. Mas o A1 é lambda vezes D. Como este lambda é igual a 1, então o A1 é igual a D. Portanto, isso fica D vezes D, ou seja, D ao quadrado. Portanto, B é C1² e o A é igual a D ao quadrado. E isso encerra, então, a nossa demonstração. Tendo demonstrado esse termo, nós podemos partir para uma outra definição. Um terno ABC de números naturais vai ser chamado de terno pitagórico quando ele for solução da equação pitagórica, ou seja, quando A² mais B² for igual a C ao quadrado. Nós vamos chamar de triângulo pitagórico primitivo aquele cujos lados são naturais coprimos. E quando eu tenho um terno que representa os lados de um triângulo pitagórico primitivo, eu vou chamar esse terno então de terno pitagórico primitivo.
Em outras palavras, o terno pitagórico primitivo é um terno pitagórico, de maneira que, quando eu considero A, B e C, o MDC entre esses três valores é 1. E perceba o seguinte, os ternos pitagóricos, todos eles, são obtidos a partir de ternos pitagóricos primitivos. Por quê? Imagine que eu tenho aqui então um A', B', C'. Vou supor que isso é um terno pitagórico. E aí eu vou considerar D como sendo o MDC desses três números. Perceba o seguinte, a hora que eu considero A' dividido por D, B' dividido por D e C' dividido por D, isso continua sendo um terno pitagórico. Ele continua resolvendo a equação de Pitágoras. Contudo, esses três valores são coprimos nessa condição. E isso, portanto, se torna um terno pitagórico primitivo. Em outras palavras, todo terno pitagórico pode ser obtido através de um terno pitagórico primitivo, no qual eu vou considerar as componentes desse terno e vou multiplicar pelo mesmo número. É assim que eu estabeleço esta relação. Então veja, uma vez que eu identifiquei que todo terno pitagórico é, no fundo, um múltiplo de um terno pitagórico primitivo, então eu posso começar a identificar quais seriam as soluções naturais. Vou repetir novamente o caminho. Nós estamos analisando a equação pitagórica, estamos procurando todas as soluções inteiras para a equação pitagórica. Aí o que percebemos num primeiro momento é que as equações inteiras poderiam ser obtidas através de todas as soluções da equação pitagórica nos naturais. Contudo, estas soluções elas dependem essencialmente do terno pitagórico primitivo. Portanto, se eu identificar qual é a forma geral de um terno pitagórico primitivo, eu consigo identificar a forma geral de um terno pitagórico qualquer nos naturais e, por consequência, acabo encontrando todas as soluções inteiras. Este teorema tenta exatamente responder isso. Qual é a cara geral que tem um terno pitagórico? Então, o que ele está alegando e nós iremos demonstrar é o seguinte. As soluções nos naturais da equação pitagórica x2 mais y2 igual a z2, elas expressam-se de modo único a menos da ordem de x e y, como sendo o x é L vezes n quadrado menos m quadrado, o y é dado por 2lnm e o z é dado por L que multiplica n2 mais m2, onde L, N e M são naturais quaisquer, o N é maior do que M e o M e N são coprimos e com paridades distintas, ou seja, além de L, N e M sendo naturais com N maior que M e o MDC entre N e M sendo igual a 1, eu também posso garantir que se um deles for par, o outro vai ser ímpar. E reciprocamente, todo terno que tem essa cara XYZ, como descrita anteriormente, representa um terno pitagórico. Inclusive, a segunda afirmação desse teorema é a afirmação mais fácil de ser demonstrada. A que dá mais trabalho é a primeira. Portanto, vamos demonstrar esse teorema. Só que essa demonstração eu já adianto. Ela é longa, mas ela não é complicada de entender. Então vamos fazer isso por partes e de maneira bastante detalhada para que você compreenda o que é que de fato está sendo feito. Então veja, como eu disse, se eu quero achar os ternos pitagóricos, eu preciso entender como são os ternos pitagóricos primitivos. Então vou começar por eles. Assim, eu vou pegar três números inteiros, A, B e C, tais que estes números
formem um terno pitagórico primitivo, ou seja, A, B e C, eles atendem a equação pitagórica, ou da forma A quadrado mais B quadrado é igual a C quadrado, e além disso, o MDC entre A, B e C é 1. É isso que eu estou alegando. Qual é o primeiro passo que eu vou observar uma vez que eu peguei esse termo pitagórico primitivo? Então, num primeiro momento, eu vou supor que o MDC entre A e B é um determinado número D, só que esse D eu vou supor que é maior do que 1. Então, pelo fato de D ser MDC, eu posso falar que existem inteiros que eu vou denotar por N e N', tais que o A é da forma N vezes D, já que D é divisor de A, e o B é da forma N' vezes D, já que D também é divisor de B. Daí, perceba o seguinte, quando eu considero a equação pitagórica utilizando A, B e C, isso é equivalente a escrever o seguinte: N quadrado D quadrado mais N' ao quadrado D ao quadrado é igual a C ao quadrado. O que, por sua vez, me permite escrever o seguinte: N quadrado mais N' ao quadrado, tudo isso vezes D ao quadrado, é igual a C ao quadrado. Ora, isso é equivalente a dizer, então, que D quadrado divide C quadrado. E, portanto, eu concluo que, neste caso, D obrigatoriamente precisa dividir C, o que é um absurdo, porque, neste caso, eu estaria dizendo que, como D divide C, o MDC entre A, B e C é, no mínimo, D, e, portanto, seria maior do que 1. E, neste caso, eu estou considerando um terno pitagórico primitivo, portanto, o MDC entre A, B e C precisaria obrigatoriamente ser igual a 1. Então, veja, o que eu mostrei até agora é que A e B são coprimos. Agora eu vou pegar um deles com C e mostrar que também eles vão ser coprimos. Para isso, eu vou utilizar a expressão sem perda de generalidade, e aí eu já explico o que eu quero dizer com essa expressão. Então, sem perda de generalidade, eu vou supor que o MDC entre A e C é igual a D, e este D é um número maior do que 1. O que eu quero dizer com isso sem perda de generalidade? No primeiro momento, eu observei que o MDC entre A e B precisa ser 1. Portanto, eles são coprimos. Agora eu quero mostrar que o MDC de A com C e de B com C também dá 1. É isso que eu vou observar. E vou fazer novamente uma observação utilizando a prova por absurdo. Veja, quando eu falo sem perda de generalidade, eu estou querendo dizer que, se no lugar desse A eu tivesse escrito B, o raciocínio seria idêntico. Eu não alteraria nada. Portanto, tanto faz se é A ou se é B. O raciocínio é o mesmo. Daí eu falar sem perder a generalidade. Veja, então neste caso, eu posso dizer que existem, vou chamar de N e N' inteiros, tais que, novamente, o A vai ser da forma N vezes D, porque D é MDC de AC, então D é divisor comum de A e de C. E o C é N' vezes D.
Logo, quando eu olho para a equação pitagórica, a ao quadrado mais b quadrado igual a c ao quadrado, isso é equivalente a escrever n quadrado d quadrado mais b quadrado é igual a n' ao quadrado d ao quadrado, o que me permite escrever o seguinte: b ao quadrado é igual a n' ao quadrado d ao quadrado menos n quadrado d quadrado. O que significa então que o b quadrado ele pode ser expresso da seguinte forma: n' ao quadrado menos n quadrado vezes d ao quadrado. O que significa então que d quadrado divide b quadrado. E por sua vez, isso equivale a dizer que d divide b. E novamente eu tenho um absurdo, porque nesse caso eu estou falando que o MDC entre A, B e C seria D, e este D é maior do que 1. Então eu teria um absurdo. O mesmo acontece se eu tivesse utilizado B. Portanto, quando eu tenho um terno pitagórico primitivo, eu vou ter 3 números, de maneira que, a hora que eu tomo 2 a 2, estes pares são coprimos. Eu vou registrar isso. Portanto, só para deixar devidamente registrado, o MDC entre A e B, o MDC entre A e C e entre B e C é tudo a mesma coisa e vale 1, ou seja, eles são coprimos 2 a 2. Agora, isto implica que 2 destes números são ímpares. E por que eu tenho certeza que pelo menos 2 desses números vão ter que ser ímpares? Porque veja, imagine que eu tenha 2 números pares. Então imagine que fosse A e B. Na hora que eu calculo o MDC entre A e B, isso daria 2 e não mais 1. Eu teria um absurdo. Agora imagine que A e C são pares. Então na hora que eu calculo o MDC entre A e C, agora vai dar 2, o que também eu tenho um absurdo. E por fim, imagine que B e C então sejam pares. Então, neste caso, a hora que eu calculasse o MDC, daria 2. Portanto, se eu assumo que dos 3 números A, B e C, 2 são pares, a hora que eu pego este par e calculo o MDC, dá 2. Mas pelo que eu acabei de observar, quando eu pego um par de números advindo de um terno pitagórico primitivo, o MDC entre eles sempre vai dar 1. Portanto, eu tenho certeza que quando eu considero A, B e C, pelo menos 2 desses números são ímpares. Como eu sei que 2 são ímpares, eu vou supor. Então, que sejam A e B. E aí eu vou verificar o que acontece neste caso. Então eu sei que 2 deles precisam ser ímpar, então eu vou supor que A e B são estes números ímpares. Veja, pela definição de número ímpar, eu posso dizer que existem 2 inteiros que eu estou chamando de K1 e K2, tais que o A é da forma 2 vezes K1 mais 1. E o B é da forma 2 vezes K2 mais 1. Agora, quando eu observo a equação pitagórica, eu posso escrever o seguinte: C ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Veja, A é 2K1 mais 1. Elevado ao quadrado, isso fica 4 vezes K1 ao quadrado mais 4K1 mais 1. Mas agora eu vou somar com B quadrado. B é 2 vezes K2 mais 1.
Então, elevando ao quadrado, isso fica 4k2 ao quadrado, mais 4k2, mais 1. E aí, o que eu quero observar é que o c, então, seria da forma 4 vezes k1 ao quadrado, mais k1, mais k2 ao quadrado, mais k2, mais 2. Portanto, o resto da divisão euclidiana de c² com 4 é 2. E mais ainda, eu posso observar que como as duas parcelas dessa soma são pares, porque um é um múltiplo de 4 e o outro é 2, então eu posso garantir também que c² é par. Vou observar isso. Ou seja, c² é par e, portanto, o número c é par. E isso ocorre por quê? Porque caso c fosse ímpar, o quadrado dele também teria que ser ímpar. Então, eu tenho certeza que se c² é par, é porque c também é um número par. Agora, se c é um número par, eu posso dizer que, deste modo, existe um k3 inteiro, tal que o c é da forma 2 vezes k3. E aí o que eu quero observar é o seguinte: se o c é da forma 2 vezes k3, então a hora que eu elevo ao quadrado, o c² é da forma 4 vezes k3 ao quadrado. E aqui eu tenho um problema, porque há pouquíssimo tempo eu disse c² é um número que quando eu divido por 4 tem resto 2, porque ele deu 4 vezes uma coisa mais 2. E agora eu estou dizendo que c² tem resto 0 quando eu divido por 4, porque é um múltiplo de 4. Logo, o que eu tenho aqui é um absurdo. E onde está o absurdo? No momento em que eu supus que A e B ambos eram ímpares. Desta maneira, A e B não são simultaneamente ímpares. Assim, o que eu posso afirmar com toda certeza é que C é um número ímpar. E aí, ou o A ou o B vai ser o outro número ímpar. Veja, como eu sei que um dos dois números A e B, um deles vai ser ímpar e o outro vai ser par, eu posso supor, sem perda de generalidade, que o A é um número ímpar e, por consequência, o B seria um número par. Então, eu vou registrar isso. Sem perda de generalidade, eu vou supor, então, que o par de números ímpares é A e C. Então, que esses dois números são ímpares. Logo, o que eu estou afirmando aqui é que B é um número par. Daí, quando eu faço A² mais B² igual a C², isso é equivalente a escrever o seguinte: C² menos A² é igual a B ao quadrado. E o que eu quero observar aqui é que, nessas condições, isso me permite escrever esta igualdade. Vamos começar com a parte mais fácil de explicar. Por que eu consigo provar que B² sobre 4 vai dar um número inteiro e, portanto, isso faria sentido? Porque se B é par, vou fazer um quadrinho aqui para explicar.
o b é da forma 2 vezes um determinado k. Então, quando eu pego b quadrado, ele é 4 vezes k ao quadrado, ou seja, b quadrado é um múltiplo de 4. E, portanto, b quadrado sobre 4 é um número inteiro. Não tem nada de equivocado aqui. Agora, no caso do c quadrado menos a quadrado, aí aqui a coisa fica um pouquinho mais complicada de enxergar, mas é possível de enxergar. Veja, se o a e o c são ímpares, e aí deixa eu aumentar o quadrinho aqui, só para ficar mais claro o que eu quero mostrar. Se um a é ímpar, o a é da forma 2k mais 1. Então, quando eu pego o a quadrado, ele vai ser da forma 4k1 ao quadrado mais 4k1 mais 1. E de maneira similar, o c ao quadrado é 2k2 mais 1. Quando eu elevo ao quadrado, vai ficar 4k2 ao quadrado mais 4k2 mais 1. Perceba que quando eu faço esse menos esse, vai ficar 4k2 ao quadrado menos 4k1 ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de múltiplos de 4, então continua sendo um múltiplo de 4. Quando eu faço 4k2 menos 4k1, continua sendo uma diferença de múltiplos de 4, então o resultado é divisível por 4. E quando eu faço 1 menos 1, dá 0. Então este 1 vai embora com esse. Então, na realidade, eu acabo tendo a diferença entre múltiplos de 4. Tendo a diferença entre múltiplos de 4, evidentemente, isso acaba sendo divisível por 4. Por isso que quando eu escrevo c quadrado menos a ao quadrado sobre 4, isso também dá um número inteiro. Não tem nada de absurdo por aqui. E perceba que essa expressão é equivalente a escrever c menos a sobre 2 vezes c mais a sobre 2, aqui estou usando o produto notável, é igual a b sobre 2 ao quadrado. Então, por enquanto, é isso que eu tenho. Agora, o que eu quero observar é o seguinte. Quando eu somo c menos a sobre 2 com c mais a sobre 2, isso acaba se tornando a soma de duas frações, mas aí o denominador continua sendo 2, e aí eu vou somar c com c, 2c, menos a mais a vai cancelar, e isso dá c. Uma coisa que eu quero observar é o seguinte, quando eu passo daqui para cá, eu não tenho problema nenhum, porque a e c são ímpares. Então, a diferença entre dois números ímpares é um número par, e a soma de dois números ímpares também dá um número par. Então, eu posso pensar na divisão por 2, tanto neste caso quanto neste, que eu não estou incorrendo em nenhum problema de estar trabalhando com um elemento que eventualmente não seja inteiro ou natural. Portanto, retornando ao raciocínio que eu estava, quando eu faço esta soma, eu somo esses dois elementos, isso dá c. E agora, quando eu faço a diferença, nesse caso eu vou fazer a diferença entre c mais a sobre 2 e c menos a sobre 2, perceba, aqui continua 2, eu vou ter c menos c, vai cancelar, a menos com esse menos a dá mais a 2a. E, portanto, isso se torna apenas a. Logo, o que eu estou observando é que c mais a sobre 2 e c menos a sobre 2, quando eu considero o MDC entre eles, dá 1. Ou seja, eles vão ser coprimos. E por que eu tenho certeza que este MDC é 1? Então, vou fazer um quadrinho aqui para ajudar a entender isso. Veja, eu vou chamar este MDC de D. E perceba, se o D é divisor comum de c mais a sobre 2 e de c menos a sobre 2, então o D divide a soma desses dois números. Logo, o D então divide C. Por outro lado, se o D é divisor comum desses dois números, então D divide a diferença entre eles. Logo, D divide A, o que implica essas duas condições,
que D vai dividir o MDC entre A e C. Mas o MDC entre A e C é 1. Se D divide 1 e D, por ser MDC, é um número maior ou igual a 0, o D precisa ser obrigatoriamente 1. É por isto que esta condição é verdadeira. E uma outra coisa que eu posso observar é que o número C é maior que o número A. Porque lembre-se, quando nós estamos falando de terno pitagórico primitivo, nós estamos associando a um triângulo retângulo. E este C representa a hipotenusa, que é o maior lado deste triângulo. Portanto, C precisa ser maior do que A e maior do que B. Logo, quando eu considero C menos A, isso é um número positivo. Dividido por 2, continua positivo. Da mesma forma, como A e C são ambos naturais, a soma deles continua natural. E veja, como eu estou somando dois números ímpares, a soma dá um número par natural, que dividido por 2 continua sendo um número natural. Então esses dois elementos pertencem ao conjunto dos naturais. Então, do lema 1, que nós demonstramos há pouco, eu posso dizer que existem naturais N e M com N maior do que M coprimos e de paridades diferentes, tais que o C mais A sobre 2 é igual a N quadrado e o C menos A sobre 2 é igual a M quadrado. Veja, o lema 1 na realidade me garante somente até a parte dos coprimos. Porque veja, o que o lema 1 diz? Ele diz que quando eu estou multiplicando dois números naturais de maneiras que ele dê um quadrado, então cada um desses números isoladamente ele pode ser escrito como o quadrado de alguém. Neste caso, C menos A sobre 2 e C mais A sobre 2, quando eu faço o produto desses dois números, dá B sobre 2 ao quadrado. E ambos são naturais. Portanto, C menos A sobre 2 é alguém ao quadrado, este alguém eu estou chamando de M, e C mais A sobre 2 também é alguém ao quadrado, este alguém eu estou chamando de M. E, além disso, o lema 1 me garante que o N é maior do que M e que N e M são coprimos. Como é que eu enxergo que neste caso eles vão ter paridades diferentes? Veja, vamos pensar no seguinte. Se N e M ambos fossem pares, então N ao quadrado e M ao quadrado seriam ambos pares também. E, portanto, quando eu considerar o MDC entre C mais A sobre 2 e C menos A sobre 2, isso daria no mínimo 2. Isso não seria mais 1. O que eu teria um absurdo direto com essa condição aqui. Por outro lado, se eu suponho que N e M são ambos ímpares, então N quadrado e M quadrado também seriam ímpares. Qual é o problema aqui? Quando eu faço C mais A sobre 2 com C menos A sobre 2, como nós já observamos, esta soma dá C. E quando eu somo um número ímpar com outro número ímpar, o resultado dá par. Então aqui eu estaria afirmando que C é um número par. E aí eu tenho um absurdo, porque eu já estou supondo que ele é ímpar. Portanto, N e M não podem ser pares ao mesmo tempo e não podem ser ímpares ao mesmo tempo. Logo, eles precisam ter paridades diferentes. Tendo observado isso tudo, eu posso chegar num sistema. Ou seja, o que eu estou observando é que C mais A é igual a 2M quadrado e C menos A é igual a 2 vezes M ao quadrado. Ora, se eu somo uma linha com a outra, isso me leva em
2c é igual a 2 vezes n quadrado mais m quadrado. E, portanto, eu estou concluindo aqui, então, que o c é n2 mais m2. Por outro lado, da primeira equação, eu tenho que o a é 2n quadrado menos c, ou seja, ela é 2n quadrado menos n quadrado mais m quadrado. Portanto, ele vai ficar 2n menos n quadrado, 1n quadrado, menos com mais dá menos m ao quadrado. Identifiquei quem é o a. E, por fim, eu sei que b quadrado sobre 2 é da forma c mais a sobre 2 vezes c menos a sobre 2, que nós identificamos como n quadrado vezes m quadrado. Portanto, b quadrado seria 4 vezes n2 m2 e, por consequência, o b seria 2 vezes n vezes m. Então, perceba que eu acabei de identificar de maneira geral que cara teria um terno pitagórico primitivo. Como eu sei que todos os ternos pitagóricos são múltiplos, quando eu penso em múltiplo, eu estou multiplicando as 3 coordenadas A, B e C por um mesmo número de um terno pitagórico primitivo, eu posso afirmar que as soluções gerais em N são: o x vai ser da forma L vezes N quadrado menos M quadrado, o y é da forma 2LNM e o z é da forma L que multiplica N2 mais M2 para, como já foi observado, L, N e M naturais, porque eu estou buscando soluções naturais e o N e M eu já estou assumindo como naturais. Então, a primeira parte da demonstração, que é a mais trabalhosa, já está feita. Vamos, então, para a última parte. Reciprocamente, suponha que eu tenho um terno pitagórico dado da seguinte forma: o x é L, que multiplica N2 menos N2, o y é da forma 2LNM e o z é L, que multiplica N2 mais M2, e isso eu estou considerando L, N e M naturais. Então, vou substituir na equação pitagórica e ver aonde eu chego. Ou seja, eu vou fazer x2 mais y2 e vou verificar se isso dá z2. Então, quando eu faço x2 mais y2, veja, o x é L que multiplica N2 menos M2. Então, aqui eu vou ter L quadrado que multiplica N2 menos M2 ao quadrado. O y eu considerei como 2 vezes L vezes N vezes M. Então, ao quadrado fica mais 4 vezes L quadrado, N quadrado, M quadrado. Então, isso me leva no quê? Veja, vou colocar um L ao quadrado em evidência. E aí, o que sobra dessa primeira parte, eu vou ter M à quarta menos 2. M quadrado, N quadrado, mais M à quarta, mais 4, N2, M2. Então, isso vai se tornar L quadrado e vai multiplicar N à quarta mais 2 vezes M quadrado, N quadrado, mais M à quarta. E isso eu posso escrever como L, que multiplica N quadrado mais N quadrado, considerando que está tudo elevado ao quadrado. Ora, mas isso é essencialmente o z ao quadrado.
Portanto, x2 mais y2 é igual a z2, ou seja, eu estou com um terno pitagórico. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Perceba, então, que agora eu consigo identificar todos os termos pitagóricos nos naturais e, a menos de sinal, vou conseguir identificar todos os termos pitagóricos nos inteiros. Veja, as soluções primitivas da equação pitagórica, elas são devidas a Euclides. E toda solução ela é representada de maneira única. Esse pedaço foi o único que eu não verifiquei, mas é possível mostrar que toda solução é representada de maneira unívoca. Por fim, o que nós temos é o seguinte: se o B é um número par, então A mais C sobre B é igual a N sobre M. E se o A é par, então B mais C sobre A é igual a N sobre M. Ou seja, uma vez que eu tenho um terno pitagórico, eu vou olhar se o A ou o B é par e, com base nisso, eu consigo identificar o N e o M que apareceram na demonstração do teorema anterior. Como exemplo, imagine que eu tenho então esse terno pitagórico 20, 21 e 29. Perceba, o A é 20, o B é 21 e o C é 29. Como quem é par é um número A, então eu sei que quando eu faço B mais C dividido por A, isso vai dar N sobre M. Só que veja, B mais C, 21 mais 29 são 50. Então 50 sobre 20, que eu posso simplificar como 5 meios. Portanto, eu sei que o N, neste caso, vale 5 e o M, neste caso, vale 2. Aliás, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que quando eu estou considerando essa fração, eu já estou considerando em sua forma irredutível. Ainda, o que é possível verificar, eu não vou verificar aqui, eu apenas vou fazer a afirmação. Mas se você ficou curioso, escreve nos comentários, porque aí eu posso fazer um vídeo mostrando como você verifica isso. É o seguinte: se eu tenho um número natural ímpar A, é sempre possível, escrevendo o A como sendo um A' vezes um A duas linhas, de maneira que esses dois números são coprimos, e, considerando que o A' é menor que o A duas linhas, resolver em M e N este sistema aqui. Então, assim eu determino dois naturais coprimos N e M, de paridades distintas, com os quais obtermos o termo pitagórico primitivo A, B e C. Ou seja, dado o número ímpar A, sempre é possível encontrar um triângulo retângulo do qual ele seja um cateto. Por outro lado, no caso dos números naturais pares, aí eu preciso considerar que ele seja múltiplo de 4. Então, se eu tenho um número natural par, eu vou chamar de B, múltiplo de 4, é sempre possível encontrar um triângulo retângulo do qual ele seja cateto. Para isso, eu vou escrever o B como sendo 2 vezes B', B duas linhas, onde este B' par, este B duas linhas é ímpar, e o B com B duas linhas são coprimos, ou seja, o MDC entre eles é 1. Neste caso, eu vou tomar N como o maior dentre B' e B duas linhas e M como sendo o menor. E aí o termo pitagórico primitivo, neste caso, está expresso aqui em função de A, B e C. Assim, se eu tenho um número natural, eu posso encontrar um triângulo retângulo, na grande maioria dos casos, do qual ele é medida de um dos catetos. O mesmo eu não consigo dizer da hipotenusa. Se eu tenho um número natural ímpar qualquer, nem sempre eu consigo garantir que ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Mas isso é assunto para um outro momento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!